A paz de Cristo, queridos, é com grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui para abençoar a vida de professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, trazendo mais alguns subsídios para lhes auxiliar na preparação de sua aula. Eu quero agradecer antes, porém, a todos os irmãos, são inúmeros irmãos que estão mandando as suas mensagens, compartilhando nossos vídeos, dando palavras de incentivo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus lhes retribua. Desta feita, nós estamos estudando a lição de número 11, que traz por título Melquisedeque abençoa a Abraão. O texto da nossa lição ele está no capítulo 14 de Gênesis, porém, para nós contextualizarmos, eu quero voltar ao capítulo 11 e versículo 10 a seguir, para nós introduzirmos Abraão nesse contexto. Gênesis 11 e versículo 10 a seguir traz a genealogia que vai ligar Sem a Abrão. A história da linhagem messiânica ela começa em Ur dos Caldeus. Começa na família de Tera. Tera, pai de Abraão, ele era praticante da idolatria. Você pode conferir isso em Josué, no capítulo 24 e versículo 2. Mas, segundo a tradição judaica, Tera não somente era idólatra, mas também era o maior fabricante de ídolos do Oriente Médio. Isto segundo a tradição judaica. E interessante que é nesse contexto que Deus vai tirar um homem que vai ser conhecido nas páginas sagradas como o pai da fé, como o amigo de Deus. É desse contexto que vai sair Abraão. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus cumpre os seus desígnios apesar do meio em que nós vivemos. Então, se Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, aplicando esta palavra, você pode fazer isso na sua classe, não importa quem é seu pai, não importa de onde você vem, não importa o que você faz até então. Se Deus tem um propósito na sua vida e você se colocar no centro da vontade de Deus, Deus vai realizar as promessas dele na sua vida também. Então, esta é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Deus tira Abraão do meio da idolatria. Deus diz para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Em Gênesis 12, então, começa a história de Abraão, o chamado de Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou lhe mostrar ainda. Então Deus não havia mostrado essa terra, e Abraão dá a primeira demonstração ali de fé, que ele vai mesmo sabendo qual era esta terra. E no versículo 3 do capítulo 12, Deus diz: eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O texto segue, o texto de Gênesis 12, e nos versículos 7 e 8 eu vejo Abraão, na sua caminhada, armando tendas e edificando altares ao Senhor. Tenda e altar são os principais símbolos do sacerdócio universal. Não se preocupe se você ainda não conhece, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente a respeito do sacerdócio universal. Então, aonde Abraão passava, ele armava uma tenda. Onde Abraão armasse uma tenda, Deus tinha ali um altar. Então, aonde Abraão ia, era local de culto para ele. O que eu aprendo com isso? A maior necessidade dessa geração, da nossa geração, é voltarmos a termos a nossa casa, que é a nossa tenda, e termos ali um altar, que é local de sacrifício, que é o nosso principal local de culto. A geração atual ela precisa entender que ela só vai influenciar o mundo se ela tiver tenda, casa, local de culto e tiver altar. Altar, eu não estou se referindo ao altar que há na igreja, ao púlpito, como alguns interpretam, estou se referindo ao local onde nós sacrificamos ao Senhor.
Então a nossa casa é o nosso principal local de culto. Este era um lema do sacerdócio universal. Bem, o texto da lição, ele é Gênesis 14, verso 13 a seguir. O que acontece ali? Há uma guerra. Há uma guerra. E o sobrinho de Abraão, que é Ló, ele é levado cativo. É relatado o fato a Abraão, o hebreu, diz o versículo 3. A palavra hebreu, ela tem diversas conotações, diversos estudiosos, eles tentam interpretar o que é a palavra hebreu. Mas, segundo a tradição judaica, a palavra hebreu significa aquele que cruza, aquele que atravessa, aquele que vai além. Porque Abraão, até então, chamado de Abrão, né? Ele era nômade, né? Ele não tinha uma parada fixa. Então era aquele que cruzava fronteiras, que atravessava, que ia além. Esse é o significado da palavra hebreu. Abraão, então, quando fica sabendo que Ló ele é levado cativo, ele reúne seus homens, homens treinados em sua casa, reúne também os seus aliados e vai atrás desses reis e ele consegue vencer esta peleja e traz de lá novamente Ló juntamente com sua casa. E na volta desta batalha é que Abraão encontra-se com Melquisedeque, é que dá esse encontro que é o assunto da lição de hoje. Quem era Melquisedeque? Segundo o autor aos Hebreus, o seu nome significa rei de justiça. Ele era rei de Salém. A palavra Salém significa paz. Então, cidade de paz. Ele era rei de Salém, que mais à frente vai ser chamada de Jebus, quando ela estiver no domínio dos Jebuseus. Jebus é a mesma Jerusalém. Ela só vai se chamar Jerusalém depois que Davi toma esta cidade, vence os Jebuseus, que tinham o domínio dela, então ela vai passar a se chamar a Jerusalém. Mas até então era chamada de Salém, cidade da paz. Essa cidade ela era a capital de Canaã. E você sabe muito bem que Canaã está debaixo de uma maldição. Quem era Canaã? Canaã era neto de Noé. Para você que assistiu a lição de número 9, Bênção e Maldição na família de Noé, sabe que aquele fato que houve na família de Noé, quando Noé embebedou-se, né, ficou nu e seu filho Cã viu a nudez do pai, quando Noé fica sabendo, ele amaldiçoa a Canaã. Ele amaldiçoa o filho de Cã. Então os cananeus estão debaixo de uma maldição. E Melquisedeque, ele sabia disso. Mas Melquisedeque rompeu esta maldição de Noé, abençoando a Abraão. Por quê? Se ele ouviu falar ou se ele teve uma revelação de Deus, isso eu não sei. Mas o certo é que ele conhecia aquilo que Deus havia falado a Abraão. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então Melquisedeque consegue romper a maldição que havia sobre os cananeus e consegue romper aquela maldição sobre ele, abençoando Abraão. Então o primeiro conceito que você deve levar para a sua classe é que Melquisedeque ele era um cananeu. Irmãos, não vamos se prender, o texto de Hebreus ele diz assim que ele era sem genealogia, né? Não tem o nome do pai nem da mãe. Tá? Mas quem está falando isso é o autor aos Hebreus que escreve a epístola aos judeus. Então ele quer dizer que a sua linhagem não era contada entre os hebreus, né? Ele era um homem de outra descendência. É isso que o autor aos Hebreus está querendo dizer quando diz que ele não tinha uma genealogia. Bem, nesse encontro, no capítulo 14, versículo 18 de Gênesis, diz que ele traz pão e vinho. Melquisedeque traz pão e vinho a Abraão. O pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue do cordeiro. Então Melquisedeque ele tem uma revelação que Abraão ainda não tinha. Abraão conhecia os princípios da tenda e do altar. Aonde ele ia, ele armava a tenda, local de culto, e fora dela tinha o altar de sacrifício.
mas Abraão ainda não conhecia o princípio do pão e do vinho. Então, esse princípio é apresentado através de Melquisedeque, o que confirma as palavras do autor aos Hebreus quando diz que Melquisedeque é superior a Abraão, porque o maior é quem abençoa o menor. Diz isso o autor aos Hebreus. Então nós vemos aqui um cananeu abençoando Abraão. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o Senhor, ele é Deus sobre todos. O Senhor é Deus sobre todos. Nós não devemos limitar a Deus. Então Deus, ele não é Deus de uma religião, ele não é Deus de uma denominação, não. Deus é Deus sobre todos. Então nós que somos sacerdotes do Senhor, nós devemos ter essa mentalidade que o Senhor é soberano. Se ele é soberano, ele é Deus sobre toda a terra. Ele é Deus sobre toda a humanidade. Abraão, então, depois de ser abençoado por Melquisedeque, depois de receber o pão e o vinho, símbolos do corpo e do sangue do Senhor, Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. E ele dá o dízimo de tudo. Você pode ver isso em Hebreus 7. Então, você tem que estudar o capítulo 14 de Gênesis, juntamente com o capítulo 7 de Hebreus. Capítulo 7, versículo 2 de Hebreus diz assim: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. O versículo 4 do mesmo capítulo 7 de Hebreus diz: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então Abraão dá o dízimo de tudo, inclusive dos despojos. Se você ler uma outra coisa aí na lição, você pode ver que o capítulo 7, versículo 4 de Hebreus, ele é bem claro, né? Na Bíblia existem 3 tipos de sacerdócio: o sacerdócio universal, o sacerdócio do nazireado e o sacerdócio levítico. O sacerdócio universal é este, representado por Melquisedeque, o principal representante, que é um sacerdócio que abrangia toda a terra. Qualquer patriarca, qualquer pai de família que fosse temente a Deus e tivesse uma tenda e um altar, poderia ser sacerdote da sua família. Não havia limitação. Não precisava você ser do clã tal, da tribo tal. Não. Qualquer um que tivesse tenda e altar e fosse temente a Deus era sacerdote. Então, o sacerdócio universal ele vem sendo conhecido desde Adão, Sete, Enos, Abraão, Jó. Jó era sacerdote. Jó sempre sacrificava pelos seus filhos, né? Jetro, que também não era da descendência, não era israelita, Jetro também era sacerdote, diz a Bíblia. Então, esses são alguns só dos representantes do sacerdócio universal. O sacerdócio do nazireado, poucos conhecem, né? Era uma porta de emergência quando os representantes do sacerdócio levítico falhassem. Os principais representantes do sacerdócio do nazireado eram Sansão, Samuel e João Batista. Eram homens consagrados a Deus, né? Que não poderiam rapar a sua barba, não poderiam cortar o seu cabelo, não poderiam tomar do fruto da vide, não poderiam também tocar em nenhuma espécie de cadáver. Eram homens separados ao Senhor. O outro sacerdócio é o mais conhecido da Bíblia e muitos crentes hoje pensam que só havia este, que é o sacerdócio levítico, que fica conhecido a partir de Arão, a partir de Êxodo, capítulo 20, depois que Moisés desce do monte. Fica conhecido através de Arão, através de Eli, que era um homem ímpio, e vai até os dias de Jesus Cristo com Anás e Caifás, que foram os homens mais malignos da história. Mas o propósito de Deus sempre foi o sacerdócio universal, um sacerdócio que abrangesse toda a terra. Quando Deus tira o seu povo do Egito, lá no Monte Sinai, Êxodo capítulo 19, Deus queria fazer de Israel uma nação sacerdotal. Então, eles exerceriam o sacerdócio para todas as nações da terra. Todas as nações da terra viriam até Israel, né, e seriam ministrados por Israel. Israel seria uma nação sacerdotal para todas as famílias da terra.
Então ali em Êxodo 19, versículos 5 e 6, você vê o desejo de Deus, quando Deus diz assim, ó: agora, pois, se vocês ouvirem a minha voz, guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6: e vós sereis um reino sacerdotal e povo santo. O desejo de Deus, aqui em Êxodo 19, verso 6, era fazer da nação de Israel um reino sacerdotal, um sacerdócio universal para toda a terra. Mas Israel falhou. Israel falhou no propósito divino. O povo se apostatou enquanto Moisés estava no monte. Quando Moisés desce do monte, o povo já havia escolhido um outro Deus no lugar de Jeová. O povo tinha feito um Deus com as suas próprias mãos, um bezerro de ouro. Nessa apostasia, quase todas as tribos entraram. Somente a tribo de Levi permaneceu fiel. No capítulo 32 de Êxodo, a tribo de Levi tira a sua espada, a mando de Moisés, e faz juízo sobre os apóstatas. A única tribo que não caiu naquela apostasia do bezerro de ouro foi a tribo de Levi. Então Deus toma a tribo de Levi e faz deles um sacerdócio nacional, quando na verdade o plano de Deus era que Israel fosse um sacerdócio universal para toda a terra. Deus sempre quer o melhor para nós. Deus sempre quer o maior para nós. Deus falou para eles: eu quero fazer de vocês um reino sacerdotal. E a nação se apostatou. Eles disseram: não, nós queremos que Moisés seja o nosso intermediário, que Moisés continue sendo o intermediário entre nós e Deus, para que nós não morramos. Caíram na apostasia, e então Deus faz da tribo de Levi um sacerdócio nacional. A tribo de Levi ministrava perante as demais tribos. Mas tem algo glorioso aqui. Através de Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote por excelência, Deus faz da igreja o que ele desejava fazer com Israel, um reino sacerdotal. Então hoje nós, irmãos, nós que somos nascidos de novo, nós que fomos regenerados, nós somos reis e sacerdotes. Essa é uma doutrina pouco ensinada, mas eu quero trazer 3 referências no Novo Testamento para vocês. 1 Pedro 2, verso 9, diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Uma outra referência, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todo sempre. Uma outra referência, Apocalipse ainda, capítulo 5, versículos 9 e 10, diz assim: digno és de tomar o livro, de abrir o seu selo, porque fostes morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. A igreja do Senhor, ela é rei e sacerdote. Todos nós somos reis e sacerdotes. Agora, para concluir, mediante tudo isso que nós falamos aqui, a pergunta que fica é: por que esta verdade não é ensinada? Por que não ensinamos a respeito do sacerdócio universal? Porque nós, pregadores, nós, ensinadores, nós muitas vezes omitimos essa verdade. 2 coisas eu quero elencar aqui. Primeiro, não é conveniente para as lideranças religiosas, porque as pessoas saberão que não necessitam mais de um mediador humano para chegar a Deus. As pessoas saberão que elas são sacerdotes também, que são reis. Então, isso seria prejudicial para muitos bispos, padres, apóstolos, pastores, que não desejam que as pessoas saibam disso, que não desejam que os seus membros saibam disso, que eles também são reis e sacerdotes. Esse é um ponto. Mas esse não é o principal ponto. O segundo ponto é que não é conveniente para os membros em geral, porque sendo sacerdotes, eles têm a missão de levar as demais pessoas a Deus. A principal missão do sacerdote era esta:
Enquanto o profeta ele trazia a mensagem de Deus do alto para o povo na terra, a missão do sacerdote é levar o povo que está na terra até Deus. Esta é a principal missão de um sacerdote. Se eu e você somos sacerdotes, esta é a nossa missão. Então a maioria não quer, a maioria da membresia geral não deseja, porque a maioria da massa ela gosta apenas de assistir reuniões religiosas. Ela gosta apenas de assistir reuniões solenes. Então, também não é conveniente para a grande massa. Outro ponto, sendo sacerdotes, não podem comparecer perante Deus de mãos vazias. Nenhum sacerdote adentrava no lugar santo ou no lugar santíssimo de mãos vazias, sem trazer nada. Hoje, muitas pessoas vão a uma reunião religiosa simplesmente para assistir. Simplesmente porque reservaram aquele horário, porque não tem outra coisa a fazer. Mas se aquela pessoa ela sabe que ela é um rei, é um sacerdote, ela já não pode mais comparecer perante Deus de mão vazia. Então é por isso, meus amados, que muitos de nós ainda estamos tomando os textos que falam a respeito do sacerdócio levítico e aplicando à igreja. É por isso. Mas note uma coisa, o autor aos Hebreus, no capítulo 7, no versículo 11, ele diz assim, que necessidade haveria de se levantar um outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão, se aquele sacerdócio levítico fosse perfeito. Que necessidade haveria? Não haveria necessidade. Todavia, o autor aos Hebreus ele é claro ao afirmar que Cristo é o nosso sumo sacerdote por excelência, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós não estamos mais debaixo do sacerdócio levítico. Nós, salvos em Cristo, nós devemos exercer o ministério sendo sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Esses conceitos que eu trouxe aqui para vocês, eles demonstram que este encontro de Abraão e Melquisedeque, ele foi muito mais do que um fato histórico. Ele é um fato que se torna uma doutrina hoje para mim e para você. Que Deus lhe abençoe ricamente e que esses pequenos conceitos lhe sirvam para ajudar você, meu amado irmão. Continue compartilhando, continue orando por nós para que nós possamos trazer esses subsídios até vocês. Deus abençoe. Amém.